A derrota do Internacional por 3-1 sobre o Atlético Nacional de Medellín foi sentida nos bastidores do vestiário. O técnico Roger Machado, enfim, admite uma oscilação e instabilidade que preocupa. Falou sobre o sistema defensivo, que nos últimos 4 jogos levou 11 gols, o que antes não vinha acontecendo, e buscou e prometeu trabalho para fazer o time voltar a vencer, o que é a prioridade. O desempenho vai acabar ficando para depois. O treinador também falou a respeito do momento do Inter na tabela de classificação da Libertadores da América, precisando agora de 2 resultados positivos para conseguir garantir a vaga na próxima fase da competição. O goleiro Antony prometeu e garantiu que o grupo vai sair deste momento de adversidade. Alan Patrick também confirmou um momento de instabilidade e o vestiário viu uma quase confirmação de uma lesão. Ener Valencia será desfalque, pelo visto, para as próximas semanas, devendo voltar somente depois da parada do Mundial de Clubes, fazendo com que o Inter tenha apenas garotos para o comando do ataque. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 8 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o jogo do Internacional, o mais importante. O Inter perdeu pelo placar de 3-1 para o Nacional de Medellín. Uma derrota que teve também explicações pelo desempenho do Internacional, que mais uma vez não foi nada bom. Jogadores individualmente falhando, um time que coletivamente também está falhando, consolidando um momento de instabilidade. Mais uma derrota, a segunda consecutiva, o Inter já não ganha alguns jogos e tem neste momento comprometida a sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Tudo sobre o jogo no vídeo que eu gravei segundos depois do árbitro apitar o final da partida, é só conferir aqui no canal. Mas eu já quero repercutir o vestiário do Inter após essa derrota. O técnico Roger Machado começou explicando a sua escalação, da manutenção de Bruno Henrique no time titular, como um volante ou um meia pelo lado direito, o Thiago Maia ao lado do Fernando, 3 volantes, e Roger explicou que viu e leu que a partida seria uma partida de enfrentamento físico. A gente ter um homem a mais com força e intensidade para buscar ter mais competitividade nos daria, estes 3 homens no meio campo nos daria isso. O que se mostrou no jogo, na verdade, foi que ao ceder campo e recuperar a bola, a gente teve pouco tempo de retenção da bola, devolvendo ela para o Nacional. Isso fez com que eles tivessem volume de jogo. E quando retomávamos, não tínhamos a condição de reter ela, porque eles estavam em uma pressão muito alta. Pelo fato do Inter ter cedido espaço para o Nacional de Medellín, esta foi a leitura do técnico Roger Machado. Ele foi perguntado sobre as oscilações do time, e ele admitiu que é um momento de instabilidade. A todo momento, ele admitiu que é um momento de instabilidade. Ele foi perguntado sobre a defesa do Internacional, que tem vazado muito. São 11 gols nos últimos 4 jogos. E o Roger admitiu. De fato, é algo que preocupa. Ele disse, a gente tem que analisar o contexto dos gols. 2 foram de contra-ataques em momentos onde a gente estava atacando, mas preocupa. Porque há 4 jogos atrás a gente não levava esse número de gols. E agora a gente está levando bastante gols. Então, de fato, preocupa e é necessária uma correção. O Roger prometeu ainda ajustes, que não carecem de tempo de treinamento. Ele disse que vai fazer ajustes que não dependem de tanto treino, mas que podem surtir efeito a curto prazo. Então, esses ajustes já podem acontecer na partida contra a equipe do Botafogo. Além disso, ele foi perguntado sobre a situação da Libertadores da América, porque o Inter caiu fora da zona de classificação, e se ele teme ficar de fora das oitavas de final da Libertadores. Ele diz que o fato do Inter ter o controle nas mãos facilita um pouco. Diz que é um grupo que se mostrou muito equilibrado, as equipes têm perdido pontos dentro e fora de casa, e que, obviamente, se gera uma preocupação externa, mas o Inter ainda depende de si e se vencer os 2 jogos está na próxima fase da Libertadores da América, está nas oitavas de final. Sobre o momento de instabilidade, tá? A todo momento citado por Roger, ele mostrou
esta preocupação e esta admissão com o momento de instabilidade e decretou que o momento é de pé no chão e o momento é de recuperar a confiança através de vitórias. O foco é fazer o Inter voltar a vencer. Voltando a vencer, se busca um melhor futebol. Mas aqui o Roger praticamente admite que se perdeu a mão do processo em algum momento e que o Inter não está nem jogando bem e nem ganhando. E que o fato de não ganhar faz com que se jogue menos ainda. Então voltar a ganhar para recuperar a confiança e poder voltar a jogar bem é a receita do Roger neste momento complicado e de instabilidade que é admitido, inclusive, pelo próprio treinador. Na zona mista, apenas 2 jogadores pararam para falar com a imprensa, tá? O Antony e o Alan Patrick. O Antony falou muito sobre oscilação e ele entendeu como natural a oscilação que o Inter vem tendo, pelo fato de que no mês de abril foram muitos jogos, todas as equipes oscilaram e isso acaba fazendo parte. Diz que é a primeira vez que o time com o Roger tem um momento de instabilidade como esse e que o grupo já mostrou em outros momentos de adversidade que é capaz de dar uma resposta, como por exemplo na volta da enchente do ano passado, onde o Inter teve dificuldades, mas depois conseguiu se recuperar com o trabalho do Roger Machado. Ele bateu muito nessa tecla e garantiu, eu tenho certeza que esse grupo aqui vai conseguir se recuperar, porque eu conheço esse grupo e eu tenho certeza que ele vai conseguir se recuperar. Foi mais ou menos neste tom o Antony. O Alan Patrick também reconheceu um momento de instabilidade. Ele disse, sabemos que a sequência seria difícil, sobrecarga de jogos, responsabilidade grande das competições. Temos que seguir. Hoje, uma derrota dura pra gente, mas que tem que servir de lição. Pensar pra frente. Temos 2 jogos com condições de buscar essa classificação. Vamos nos preparar e tentar fazer os ajustes para que a gente possa ter um pouquinho mais de solidez, sem sofrer tantos gols. Mas acho que é isso, temos que passar por essa dificuldade juntos. Problema citado por Alan Patrick, sofrendo muitos gols. O time perdeu consistência, perdeu solidez. E esse é o diagnóstico também do capitão da equipe para este jogo contra o Nacional de Medellín, para a sequência que ela é preocupante do Internacional. Por último, uma informação importante do vestiário colorado. O Ener Valencia saiu, ainda no primeiro tempo, com dores na posterior da coxa. E a tendência é grande, de acordo com o bastidor do Internacional lá em Medellín, que o Ener Valencia tenha confirmado uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. E isso faz com que ele pare por mais de um mês. A gente está falando do Ener Valencia estar fora de todos os jogos do Internacional antes da parada do Mundial de Clubes, só voltando no mês de julho. Esta é a tendência do momento. O Borré, ele só volta à equipe daqui a 2 semanas, partida contra o Maracanã. É a perspectiva mais otimista. Pro jogo da próxima quinta-feira contra o Nacional, que é uma decisão, ele tá fora. E as opções que o Roger tem pro ataque são Luca e Ricardo Matias. E só. Wesley, improvisado como centroavante, talvez. Mas é só o que o Roger tem de opção para este momento da temporada, já que Borré e Ener Valencia estão no departamento médico. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Não me dei bem. Apostei no empate entre Inter e Atlético Nacional. Não rendeu. Mas vamos para algumas odds desta sexta-feira, tá? Ou até mesmo do final de semana, porque já tem rodada do final de semana. O Grêmio pega o Bragantino, por exemplo, no sábado, a odd do Grêmio 2.35, empate 3.35, Bragantino 2.95. A gente vai atualizar mais essas odds conforme for se aproximando o jogo. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. E fica ligado na Liga do Milhão KTO, que dá prêmios diários de até R$1.000 em apostas grátis. E pode, no final do ano, fazer com que você concorra a R$1 milhão em apostas grátis. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!